Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na TV, falando hoje das parábolas de Jesus, situando você que nos assiste sobre a importância dos ensinamentos que o grande mestre Jesus trouxe através de suas parábolas. E encerramos a primeira parte, quando Jesus tenta mostrar aos discípulos porque é que ele falava por parábolas. Dá até para a gente achar que Jesus queria esconder alguma coisa, mas não era bem isso a sua intenção. Lá em João 16 ele diz: muitas coisas ainda vos tenho a dizer, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. No futuro, quando o Espírito da verdade vier, ele relembrará tudo o que eu disse e vos ensinará coisas novas. E é isso que Jesus está dizendo aqui, como se dissesse assim: agora eles não estão capacitados para entender o que eu tenho a dizer. E daí porque a parábola é um ensino de Jesus que eu considero um ensino transcendente, ou seja, um ensino que passa através das gerações e permanece atualizadíssimo. Portanto, as parábolas são ensinos dirigidos ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso âmago, com o objetivo de fazer com que, à medida que tenhamos mais conhecimentos, à medida que tenhamos mais evolução espiritual, a gente vai cada vez mais entendendo melhor os ensinamentos de Jesus. Daí porque, até hoje, 2008 anos dos seus ensinamentos, nós ainda não compreendemos todos os ensinamentos espirituais, toda a moral contida em suas parábolas. Daí porque nós que somos reencarnacionistas sabemos que a cada geração nós vamos adquirindo, a cada existência, novos conhecimentos. E à medida que esses conhecimentos forem cada vez mais evoluindo e crescendo, nós vamos entendendo melhor os ensinamentos de Jesus. E nós encerramos o programa com a informação de que Jesus dizia assim: aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que eles falam por parábolas. Ou seja, aqueles que estão abertos ao conhecimento, aqueles que têm um coração preparado para ser preenchido pelos ensinamentos de Jesus, esses vão receber e vão receber em abundância, porque recebem, entendem e praticam. Esses Jesus falava abertamente, como aqueles que estavam mais próximos, seus discípulos, e aqueles que estavam dispostos a seguir os seus ensinamentos. Aqueles que estavam fechados, aqueles que não acreditaram nele, esses, eles lhes contavam a história e deixava que eles, que não entendiam, que não estavam abertos à verdade libertadora, esses não entendiam e ainda lhes seriam, segundo Jesus, tirado o direito de entender. Isto, Mateus coloca, relembrando o que diz o profeta Isaías: certamente a vez de ouvir, jamais entendereis. Certamente a vez de enxergar, jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível. E eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam, e assim eu os cure. Portanto, era essa a observação que Jesus fazia com relação aos seus ensinamentos por parábolas, porque a grande parte não estava preparada. E por isso que ele diz assim: felizes os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvistes e não ouviram. Por quê?
que muitos falaram da vinda do Messias, muitos profetizaram, muitos desejaram que as suas profecias pudessem ser cumpridas, ou realizadas, ou efetuadas em sua própria presença. Eles que previam, que diziam e que falavam da vinda de Jesus, gostariam muito de presenciar ou de estar com ele naquele momento. Por isso que ele diz em Mateus 13, 16 e 17, felizes os vossos olhos, falando para os discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas, olha aí, e justos, desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram, e ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Essa é a informação que Jesus traz, justificando porque ele falava por parábolas. Porque até hoje, muita gente nem entendem, nem dão ouvidos aos ensinamentos contidos nas parábolas. E nós vamos preparar este programa, e provavelmente uma parte do outro, para nós falarmos um pouquinho das parábolas de Jesus, que são riquíssimas de ensinamentos, lembrando a você que Jesus não falava para cristãos naquela época, porque o cristianismo ainda não estava fundado. Ele falava para pessoas de diversas regiões próximas, ali de onde ele se encontrava, que era a região da Palestina, ele que estava, por exemplo, na Galileia. Segundo Mateus 4, 25, ele nos coloca quem são as pessoas que ouvem Jesus, ou seja, quem eram aqueles que seguiam Jesus naquela época. Eu já disse para vocês que não eram cristãos, mas Jesus, em Mateus 4, 25, ele diz assim, multidões o seguiam, de todos os que eram acometidos por diversas e atormentados por enfermidade, bem como endemoniados, lunáticos e paralíticos, que eles curavam. Seguiam-no multidões numerosas vindas da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do além Jordão. Portanto, não tinha cristãos. Mas isto não significa que os ensinamentos deles não sirvam para nós. Claro que serve. Nós, seus seguidores, eu particularmente, você que me assiste, com certeza se embevece, se alimenta, se nutre do carinho, do amor e dos ensinamentos saídos da boca e do coração e do Espírito de Jesus, que ainda hoje nos alentam e nos dão força para seguir em frente. Nós vamos para mais um pequeno intervalo e continue conosco. Até já.